Bom dia, tudo bem? Hoje eu vim aqui para falar a respeito de um tema que é muito intrigante, que é aquela questão do eu só posso estar na hora certa, no lugar certo. E aí, pensando nisso, assim, hoje de manhã, né, eu fui levar meu filho na escola e aí tinha uma pessoa na minha frente dirigindo super devagar, a 10 por hora, e aí, como eu estava atrás dele, então eu fui obrigada a parar em todos os faróis, porque quando eu estava quase chegando, parecia que ele reduzia mais e aí o farol se fechava. E aí eu comecei a pensar a respeito disso, porque a primeira reação é a irritação. Porque a gente pensa, poxa, eu me planejei chegar lá às 7 horas em ponto, agora por conta dessa pessoa eu cheguei às 7:02. Isso por si só, assim, claro, um exemplo muito simples, né? E que diferença fazem 2 minutos na nossa vida? No sentido de que se eu chegasse às 7:02, como de fato eu cheguei, ou se eu tivesse chegado às 7 horas, não faria muita diferença na minha vida. Mas faz uma diferença tremenda, porque vamos pensar no sentido profundo dessas palavras. Eu só posso estar no lugar certo, na hora certa. Dá um alívio, não dá? Fala, ufa, eu tô no lugar certo, na hora certa. E é lá que todo milagre acontece. É lá que eu vou conseguir mudar a minha percepção. Então, durante esse evento, durante o trajeto, né, de casa até a escola, parando assim nos sinais, eu comecei a aceitar isso dentro de mim. Então, quando eu cheguei lá na porta da escola, isso já estava assentado, mas eu me dei conta de que é um pensamento muito poderoso, porque aí eu vou parar de reagir contra essas coisas que acontecem que fogem ao meu controle. Então, se eu aceitar que tá tudo certo, que as coisas estão fluindo da maneira que tem que ser, então para mim fica muito mais simples, porque nós, seres humanos, nós temos essa questão da causa e do efeito. Então, aconteceu alguma coisa e esse vai ser o resultado. E nem sempre é assim. Nem sempre. Nós às vezes podemos tentar diversas vezes, às vezes acontece alguma coisa na vida da gente, a gente faz alguma coisa ou faz algum tipo de exercício de respiração. Então eu fiz um exercício de respiração e no final do exercício eu me sinto mais calma. Então todas as vezes em que eu me senti mais irritado ou que eu estiver fora do meu estado interno de paz, eu vou fazer esse mesmo exercício de respiração. E nem sempre ele vai funcionar. E o problema é que a gente não entende que o que funcionou naquele momento não foi o exercício de respiração em si, ou seja, não é nada na forma, não é nada no manifesto. O que funcionou para aquele momento, para que eu conseguisse me acalmar, foi um pensamento, né, que se manifestou na forma de exercício de respiração. Ou seja, existiu uma decisão interna da minha mente de me sentir tranquila, de me sentir em paz, de acabar com aquele estado de ansiedade. E não o exercício de meditação em si. E outro problema nosso é que a gente vive muito nessa questão do ai, se eu tivesse feito tal coisa, nossa, se eu tivesse pensado nisso, se eu tivesse tomado aquela outra decisão. Aí, neste momento, a gente já imagina uma sequência de tudo que poderia ter acontecido, que não aconteceu, a partir do momento em que eu tivesse tomado essa ou aquela decisão. O fato é, muito simples, eu não tomei aquela decisão, eu tomei uma outra. E aí, ao invés. E a gente não percebe que o problema todo não foi a decisão que eu tomei lá no passado que me trouxe para esse lugar. O problema todo é que eu continuo tomando essa mesma decisão no presente. Então, ao invés de me concentrar onde eu posso de fato influenciar e tomar uma outra decisão, eu me concentro na decisão que eu poderia ter tomado. E aí a minha vida começa a virar uma hipótese. Eu começo a viver uma hipótese de algo que não aconteceu. Então eu fico pensando, nossa, eu devia ter desde pequena ter estudado, sei lá, francês, e aí de repente a minha vida teria sido totalmente diferente, porque isso, porque aquilo. Então hoje eu sou infeliz porque eu não estudei francês na minha adolescência. Ou, hoje eu sou dessa forma
eu sou uma pessoa muito traumatizada porque os meus pais me criaram de maneira dessa ou daquela maneira. Então, nossa, tá vendo? Porque desde pequeno meu pai sempre me falou tal coisa ou essa ou aquela outra coisa, e agora eu cresci acreditando nisso. Ou seja, isso faz parte de quem eu sou e não tem como mudar. E a pessoa não se dá conta, ela não percebe que o que de fato está acontecendo é que reiteradamente, diariamente, a cada minuto, ela se decide por sofrer as consequências daquilo que aconteceu no passado. Ou seja, o que está acontecendo na realidade não é o passado. Por isso que a gente fala que o passado não existe. O que está acontecendo é o presente. É a escolha reiterada por reviver aquilo que ela acredita que influenciou a vida dela. Então, se eu só posso estar no lugar certo, na hora certa, é neste lugar, é nesse espaço de tempo presente que as coisas vão acontecer. E muitas vezes a gente fica esperando assim eventos inéditos, extraordinários. Ah, então eu só posso estar no lugar certo na hora certa. Então se eu peguei essa fila imensa de banco, eu vou precisar de uma compensação. Não é assim que a gente pensa? Ah, eu fiquei na fila imensa de banco. Nossa, mas aí eu conheci uma moça que estava na fila comigo, a gente começou a conversar e tem tudo a ver. Nossa, nós viramos melhores amigas. Nós esperamos algum evento extraordinário. E muitas vezes tudo que acontece na vida da gente, isso que a gente tem que entender, porque tudo, sem exceção que acontece na vida da gente é para o nosso crescimento. Então, por exemplo, hoje de manhã, enquanto eu estava levando meu filho para a escola, e eu demorei 2 minutos a mais da minha vida, né, para conseguir chegar lá onde eu queria chegar, eu percebi que não tem problema, que dá um alívio gigantesco. Eu não vou ficar revoltada com uma situação que eu não posso mudar. Então, o que eu posso fazer? Se eu não posso mudar a forma manifestada, se eu não posso mudar a forma como as pessoas interagem comigo, se eu não posso mudar como é que fala? As catástrofes naturais, por exemplo, se eu não posso mudar isso, qual é a única coisa que eu posso mudar? Qual é a maneira que eu posso influenciar aquilo que está acontecendo? Eu posso mudar a minha mente e posso olhar para isso em paz. Então, ao invés de me revoltar com os 2 minutos que eu me atrasei, eu posso simplesmente olhar para isso e chegar à conclusão de que, puxa, mas que diferença vai fazer no meu dia se eu me comportar dessa ou daquela maneira? Então, vocês percebem que o fato de eu ter perdido 2 minutos do meu dia simplesmente me levou, por exemplo, a pensar a respeito de tudo isso que eu estou falando para vocês. Então, não precisa ser uma coisa extraordinária. E se eu aceitar o meu momento presente e no meu momento presente fizer uma outra escolha, isso muda todo o meu passado. Porque eu vou me relacionar com com essa minha mesma limitação, com essa minha mesma escolha do passado, eu vou me relacionar de uma maneira nova. Ou seja, eu vou ressignificar aquilo que aconteceu no meu passado. Eu posso olhar para isso de uma maneira diferente. Então, muitas vezes a gente se questiona, nossa, mas parece que a minha vida é um ciclo, vive se repetindo, as coisas estão acontecendo, parece que sempre a mesma coisa, só comigo. Sim, só com você, sempre a mesma coisa, porque você ainda não conseguiu olhar para aquele evento e aprender o que você tinha que aprender. Então, o que a gente não percebe é, o problema nunca foi a escolha que nós fizemos no passado. O problema é a escolha reiterada de viver esse passado e de trazer ele constantemente para o presente. E é só no presente que a gente pode escolher viver e sentir a experiência que a gente passou de uma maneira diferente. Então, eu só queria trazer essa reflexão. Nós não somos vítimas da nossa história de vida. Nós não somos vítimas da nossa história de vida. E nós não somos vítimas dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos. São todos pura e simplesmente escolhas. E se você só pode estar no lugar certo na hora certa, comece a prestar atenção, porque tem muitos sinais, a voz da nossa mente certa está falando o tempo inteiro, basta a gente silenciar, parar de falar. O problema, nós não escutamos nada porque nós falamos muito. E não precisa ser verbalmente, pode ser mentalmente também. Então, em qualquer momento em que a gente sentir um desconforto, se sentir contrariado porque as coisas não estão saindo da maneira como nós planejamos, pensa bem se aquela não é uma oportunidade de aprender uma linda e gratificante lição. É isso aí, gente. Muito obrigada. Namastê.